Meu nome é Zuri Amara e quero compartilhar com vocês o capítulo mais sombrio da minha vida, que acabou se transformando no maior testemunho da graça e poder de Deus. Deus é poderoso e Ele tem uma mensagem para você. Não ignore, fique até o final. Lá te direi o que o Senhor me mandou te dizer. Antes de continuar, te peço que se inscreva nesse canal. Aqui somos convidados a dar nosso testemunho de encontro com Deus e revelar as ciladas do diabo. O inferno é real e você não pode ir para lá. Compartilhe, por favor, mais pessoas precisam saber disso. Bem, vamos lá. Meu testemunho é profundo e pode realmente te deixar chocado. Vou revelar como esse mundo obscuro funciona. Eu não apenas cresci em um lar envolvido com bruxaria, nasci em um verdadeiro trono de trevas. Meus pais, líderes de alta hierarquia no reino das forças malignas, eram considerados os mais influentes em toda a África Ocidental. Desde o ventre da minha mãe, fui dedicada ao diabo, marcada para ser uma serva fiel e obediente ao reino das trevas. Meus pais tinham pactos profundos com entidades espirituais das mais elevadas hierarquias demoníacas. Eles não eram apenas feiticeiros, eram autoridades, respeitados e temidos no mundo espiritual obscuro. O legado da feitiçaria corria nas veias da minha família por gerações. Meu avô era um dos maiores sacerdotes de um culto ancestral na Nigéria, e minha mãe seguiu os passos dele, tornando-se uma sacerdotisa poderosa. Para mim, nunca houve escolha. Desde o momento em que fui concebida, fui destinada a cumprir o que eles acreditavam ser o meu chamado: servir as trevas. Quando nasci, minha chegada foi celebrada com rituais. Minha primeira noite de vida foi marcada por sacrifícios, cânticos e consagrações. Minha mãe sempre dizia que meu nascimento foi um evento espiritual significativo. O sangue de animais foi derramado para reforçar o pacto entre a nossa linhagem e os espíritos que eles adoravam. Meu nome, Zuri, foi escolhido como uma oferenda espiritual, simbolizando bela e forte, pois acreditavam que eu era um presente diretamente enviado pelos deuses que serviam. Minha infância foi tudo, menos normal. Enquanto outras crianças brincavam, eu era treinada para me tornar uma líder espiritual nas trevas. Meu avô costumava dizer que eu era especial, que havia nascido com uma força espiritual única, e por isso precisava aprender desde cedo os segredos do mundo espiritual. Aos 5 anos, eu já participava de rituais que fariam qualquer pessoa estremecer. Aprendi a invocar espíritos, realizar sacrifícios e manipular forças espirituais para causar destruição, ou atender aos desejos daqueles que buscavam os serviços da minha família. Havia noites em que o sono era inexistente. Eu era levada a florestas densas, onde rituais eram conduzidos sob a luz da lua. Lá, eu presenciava coisas que nenhuma criança deveria ver. Espíritos manifestavam-se diante de mim, e eu era forçada a interagir com eles. O diabo me havia dado olhos espirituais que me permitiam enxergar o que ninguém mais via. Via sombras rondando as pessoas, ouvia vozes inaudíveis para outros e enxergava seres aterrorizantes que pareciam me vigiar como guardiões. Aos 10 anos, já sabia manipular elementos naturais. Minha mãe me dizia que eu era uma princesa no mundo espiritual, destinada a governar ao lado de entidades demoníacas. Eu acreditava nisso, pois era tudo o que conhecia. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos. Meu coração estava completamente enredado nas trevas. Durante minha adolescência, minha influência no reino espiritual aumentou. Aos 15 anos, já participava ativamente de pactos de sangue. Minha própria vida foi usada como moeda de troca em muitos desses rituais. Meu sangue foi derramado inúmeras vezes em altares. Em um desses momentos, fui marcada espiritualmente como uma futura líder. Me diziam que eu comandaria legiões de espíritos malignos e seria usada para destruir e manipular vidas. Aos 20 anos, eu era temida e procurada por pessoas de toda a África que buscavam soluções por meio da minha família. Pediam prosperidade, saúde e amor, mas tudo tinha um preço. O que ninguém sabia era que o diabo nunca entrega algo sem cobrar caro. Tudo o que era oferecido vinha com um custo terrível: a destruição da alma e o prolongamento de ciclos de sofrimento. Eu era uma marionete nas mãos do diabo.
Aos 23 anos, comecei a realizar rituais ainda mais sombrios. Lembro-me de um em particular, um sacrifício humano. Aquela experiência deixou marcas profundas em mim. Sabia que estava envolvida em algo que ia além da compreensão e controle humano. A culpa e o peso espiritual começaram a me consumir, mas eu não tinha forças para resistir. Minha mente estava cega e meu coração endurecido pelo poder das trevas. Quando completei 25 anos, eu já estava completamente entregue ao reino das trevas. Minhas mãos estavam manchadas por pactos espirituais malignos. Eu destruía vidas, causava enfermidades e desestruturava famílias, sempre obedecendo às ordens que me eram dadas. No entanto, algo começou a mudar. Senti um vazio profundo crescer dentro de mim, como se algo estivesse faltando. Embora eu visse tantas pessoas vindo buscar ajuda, por dentro, eu sabia que era eu quem precisava de auxílio. Comecei a questionar o propósito de tudo aquilo. Para quem, de fato, eu estava servindo? Valia a pena todo aquele sacrifício? O que aconteceria comigo no final? Essas perguntas passaram a me atormentar. Foi nessa fase que comecei a ter sonhos incomuns. Sonhava com uma luz intensa que parecia me chamar. A princípio, ignorei. Mas quanto mais eu me aprofundava nos rituais, mais essa luz insistia em me alcançar. Mal sabia eu, mas ali começava uma batalha espiritual pela minha alma. Embora eu tivesse alcançado um status elevado no reino das trevas, sendo reconhecida como uma bruxa de alta hierarquia, a realidade é que minha vida era um completo fracasso. O diabo nunca dá nada gratuitamente. Para aqueles que ele utiliza em níveis superiores, exige muito mais do que entrega. Eu nunca tive riqueza. Nunca conheci a fartura que prometíamos aos outros em pactos e rituais. O que recebi foi escravidão, sofrimento e um vazio que parecia infinito. Eu era cativa do diabo, controlada incessantemente. Minha existência era permeada por vícios e autossabotagem. Não conseguia passar um único dia sem me entregar às drogas e ao álcool. Esses hábitos eram meu refúgio, mas também minha prisão. Eles me ajudavam a mascarar a angústia que consumia meu interior e a escapar da realidade devastadora em que estava imersa. Eu era usada para arruinar vidas, mas ao mesmo tempo estava sendo dilacerada. Minhas noites eram passadas à frente de igrejas. Eu nutria um ódio profundo pelos cristãos e pelo nome de Jesus. Permanecia ali, lançando maldições sobre os fiéis, tentando afastá-los e ridicularizando sua fé. Minha missão era semear terror, confusão e incredulidade. Muitas pessoas me temiam, sabiam quem eu era, conheciam minha fama e ninguém ousava me enfrentar. Algumas cruzavam a rua ao me avistar. Outras desviavam o olhar, receosas de que eu lançasse uma maldição contra elas. E eu apreciava isso. O medo que eu provocava nas pessoas me dava uma falsa sensação de autoridade, mesmo que fosse momentânea. Era como se por breves instantes eu pudesse esquecer o abismo de tristeza que carregava dentro de mim. Mas esses momentos de falsa euforia eram sempre seguidos por um vazio esmagador. Quando estava sozinha, longe dos olhares de admiração ou pavor, meu coração era consumido por uma tristeza profunda. Eu me perguntava por que era assim. Por que abrigava tanto ódio? Por que nunca encontrava satisfação? Apesar de tudo, havia lampejos de humanidade dentro de mim. Momentos em que eu sentia o peso daquilo que havia me tornado e do que fazia. Eu sabia que minha alma estava manchada, mas não tinha ideia de como mudar. Afundava-me ainda mais no álcool e nas drogas, tentando silenciar aquela voz interior que insistia em dizer que eu estava perdida. No reino das trevas, minha principal responsabilidade era realizar trabalhos destinados a destruir vidas. Eu era especialista em separação de casais, desintegração de lares e até em provocar mortes. Recebia pessoas de todos os tipos, homens e mulheres em busca de vingança, influência ou querendo eliminar alguém que consideravam um obstáculo. E eu executava essas tarefas sem questionar. Não havia limites para minha disposição, pois o diabo não permite hesitação entre seus servos. Lembro-me claramente de um trabalho específico, feito para uma mulher que desejava a morte de sua cunhada. Ela acreditava que essa parente estava atrapalhando seus negócios e pediu que eu eliminasse sua vida.
Esse ritual permanece gravado em minha mente. Numa noite escura, fui até uma floresta isolada. O trabalho requeria exatidão. O diabo havia me ensinado a manipular tanto forças espirituais quanto enfermidades físicas. Para esse caso, escolhi o câncer, uma doença lenta e dolorosa, que traria sofrimento não apenas à vítima, mas também à sua família. Preparei o altar com os itens necessários: sangue de uma galinha preta, ossos de cachorro e ervas consideradas sagradas no mundo espiritual. Peguei a foto da mulher, fornecida pela cliente, e inscrevi seu nome em um pedaço de tecido vermelho. Durante o ritual, invoquei uma entidade maligna encarregada de consumir a vida daquela mulher. Determinei que o câncer começaria no fígado e se espalharia gradualmente por todo o corpo. Enquanto proferia as palavras, sentia a energia sombria fluindo através de mim, como um fogo que percorria minhas veias, me dando a certeza de que o ritual seria eficaz. Enterrei o pano e a foto em um cemitério, reforçando o pacto com o espírito invocado. Em menos de 2 meses, soube que a mulher havia sido diagnosticada com câncer no fígado. Menos de 1 ano depois, ela havia falecido. No início, eu me sentia realizada ao ver os resultados dos meus trabalhos. Era como se o sucesso confirmasse minha importância no reino das trevas. Mas, com o tempo, o peso das vidas destruídas começou a me atormentar. Cada morte, cada separação, cada lágrima que eu causava, se acumulava como uma pedra esmagadora em minha alma. Eu me tornava cada vez mais amargurada, mais sombria. Meu coração estava endurecido, mas em momentos de clareza, sentia o peso de minha consciência. Eu sabia que o que fazia era errado, mas não tinha forças para escapar. O diabo tinha controle absoluto sobre mim. Ele falava diretamente comigo, dava ordens e eu obedecia. Eu não era livre. Eu era apenas uma marionete em suas mãos. Nos raros momentos de sobriedade, eu chorava. Chorava pela certeza de que minha alma estava perdida, pela falta de amor, de paz e de esperança. Chorava porque não conseguia imaginar um caminho para escapar daquele ciclo interminável de destruição. Essa é a realidade de quem serve ao diabo. Ele promete poder, mas entrega escravidão. Promete riquezas, mas dá miséria. Promete liberdade, mas acorrenta a alma em grilhões que parecem impossíveis de romper. Eu era uma prisioneira e não sabia como me libertar. Eu nunca compreendi como meus pais, mesmo servindo ao diabo, conseguiam falar sobre felicidade. Eles exibiam um orgulho de quem acreditava deter um poder absoluto, mas eu sabia que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Exteriormente, pareciam satisfeitos, como se tivessem encontrado um propósito na escuridão. Mas eu nunca senti isso. Eu os observava e me questionava. Será que isso é felicidade genuína? Como alguém pode chamar de felicidade servir às trevas, promover destruição e viver alimentando o sofrimento alheio? Dentro de mim havia um vazio profundo, impossível de ser preenchido. Eu era fria, cruel e má, sim. O mal que eu praticava me proporcionava uma sensação passageira de controle, de superioridade. Fazia trabalhos para destruir casamentos, desestruturar famílias, provocar doenças e até tirar vidas. E por breves instantes, isso me fazia sentir poderosa. Mas logo essa sensação desaparecia, e o vazio retornava, ainda mais forte. Era como estar presa em uma cela invisível, sugada por um abismo que parecia não ter fim. Lembro-me de noites solitárias, no escuro, tentando entender o motivo de sentir aquilo. Por quê? Mesmo ocupando uma posição elevada no reino das trevas, nada era suficiente. Eu tinha tanto poder, mas por dentro estava completamente fragmentada. Havia momentos em que eu não suportava minha própria companhia. As vozes na minha mente insistiam em dizer que eu jamais sairia daquela vida, que aquele era meu destino, que a herança deixada pelos meus pais me havia condenado para sempre. E por mais que tentasse resistir, no fundo eu acreditava nisso. Acreditava que não havia escapatória. Foi numa dessas noites que algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa, sozinha, sentindo o peso esmagador do vazio que parecia sufocar minha alma. De repente, uma força que eu não conseguia explicar tomou conta de mim. Era como se algo, ou alguém, estivesse me empurrando para fora. Tentei resistir, mas meus pés começaram a se mover sozinhos.
Saí de casa sem saber para onde estava indo, como se uma mão invisível estivesse me conduzindo. A única certeza que eu tinha era de que não estava no controle de mim mesma. Caminhei pelas ruas com o coração acelerado, até que, sem perceber, me deparei diante de uma igreja. Aquilo era inédito para mim. Eu costumava passar em frente às igrejas para amaldiçoar os fiéis, para debochar das pregações, mas desta vez era diferente. Algo me impediu de fazer qualquer coisa. Apenas permaneci ali, imóvel, como se estivesse sendo forçada a ouvir. Olhei ao redor e avistei um poste ao lado da igreja. Decidi me esconder ali, longe dos olhares curiosos. Eu tinha certeza de que ninguém podia me enxergar. A sombra do poste me encobria completamente. O culto já havia começado, e a voz do pastor reverberava pelas paredes da igreja. Ele falava sobre libertação, sobre o poder de Deus em romper correntes espirituais. No início, eu não queria ouvir. Suas palavras me causavam desconforto, um incômodo que parecia atravessar minha alma. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por aquelas palavras. Era como se cada frase dita por ele atingisse diretamente meu coração, por mais que eu tentasse me proteger. De repente, o pastor interrompeu sua pregação. Houve um silêncio profundo na igreja, e então ele pronunciou algo que fez meu corpo inteiro tremer. Deus está me pedindo para falar com alguém agora. Essa pessoa está envolvida nos reinos das trevas e deseja sair, mas o diabo a mantém aprisionada. Deus mandou dizer que ele está quebrando agora todas as amarras que ligam essa mulher ao reino das trevas. Nenhuma herança familiar é mais poderosa do que a graça de Deus. Ele diz: minha filha, a batalha será árdua, mas não tenha medo. Eu estarei contigo. Eu já venci sua luta quando morri na cruz por você. Naquele instante, foi como se uma lâmina atravessasse o meu coração. Como ele podia saber? Como ele sabia que eu estava ali, escondida atrás do poste? Eu tinha certeza de que ninguém podia me ver. Mas aquelas palavras foram como uma luz intensa que iluminou toda a escuridão dentro de mim. Meu corpo começou a tremer, e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas sabia que era real. Era como se pela primeira vez alguém enxergasse quem eu realmente era. De repente, senti uma dor excruciante. Era uma dor tão intensa que parecia estar arrancando algo de dentro de mim. Caí no chão, segurando meu corpo, como se algo estivesse sendo retirado à força. Gritei de dor, mas ninguém me ouvia. Estava sozinha, escondida, e isso só aumentava meu desespero. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu vomitei, mas o que saiu de mim não era normal. Era uma bola grotesca, cheia de cabelos, dentes e agulhas. O cheiro era insuportável, como se viesse diretamente do inferno. Aquilo não era natural. Era como se toda a imundícia espiritual que eu carregava estivesse sendo expelida. Meu corpo inteiro se contorcia no chão. Eu gritava, chorava e sentia como se algo estivesse tentando me matar. A dor era insuportável, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, como se algo estivesse sendo arrancado de mim para sempre. Foi então que ouvi passos. O pastor saiu da igreja e caminhou em minha direção. Ele me encontrou caída no chão e imediatamente começou a orar. Sem hesitar, colocou a mão sobre mim e começou a repreender os espíritos malignos que me possuíam. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito das trevas saia agora. Ela não pertence mais a você. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Suas palavras eram como fogo. Eu sentia cada demônio dentro de mim se debatendo, resistindo, mas o poder de suas palavras era superior. Eles não tinham escolha. Um a um, eram expulsos enquanto o pastor continuava orando com autoridade. Eu gritava, me debatia, mas dentro de mim, algo começava a mudar. Era como se uma luz estivesse nascendo no meio da escuridão. Eu sabia que estava sendo libertada. Sabia que algo muito maior estava acontecendo. Quando ele terminou de orar, tudo ficou em silêncio. Pela primeira vez, senti paz. Uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Olhei para o pastor, ainda chorando, e ele disse: "Você foi resgatada. Jesus te libertou. O diabo não tem mais poder sobre você.
Naquele instante, compreendi que Deus havia me encontrado ali, naquele lugar, mesmo quando eu achava que estava oculta. Ele me enxergou, me ouviu e me libertou. Naquela noite, após a libertação milagrosa diante da igreja, voltei para casa completamente esgotada. Meu corpo estava dolorido, minha mente confusa e meu coração batia acelerado. Tudo parecia surreal. Eu sentia que algo havia mudado profundamente dentro de mim, mas também era tomada pelo medo. Medo de que o diabo, a quem eu havia servido por toda a minha vida, viesse atrás de mim. Fui para a cama, mas não conseguia dormir. Meu corpo estava enfraquecido e minha mente era um redemoinho de pensamentos. Eventualmente acabei adormecendo. Foi então que o pesadelo começou. Eu me via em um lugar que era, ao mesmo tempo, conhecido e aterrorizante: o inferno. O odor de enxofre era sufocante, o calor insuportável e os gritos, os gritos de agonia ecoavam por todos os cantos. Eram como lâminas perfurando minha alma. De repente, o diabo surgiu diante de mim. Sua presença era tão esmagadora que eu não conseguia me mexer. Ele ostentava um sorriso malicioso no rosto, como se estivesse saboreando o momento. "Você realmente acha que pode escapar de mim?" Ele perguntou com uma voz fria como gelo. "Deixe-me mostrar o que você fez." Com um gesto, ele abriu o solo sob meus pés, e eu comecei a ver cenas das crueldades que havia cometido ao longo dos anos. Era como assistir a um filme, mas eu era a protagonista. Vi o rosto de uma mulher que certa vez me procurou desesperada porque seu marido a estava traindo. Ela queria vingança, e eu realizei um trabalho para que ele perdesse tudo: emprego, saúde, sanidade. Lembrei-me do riso perverso que soltei ao vê-lo vagando pelas ruas como um mendigo, completamente arruinado. Agora, porém, vendo a cena, não sentia poder ou satisfação. Sentia apenas vergonha e um profundo horror. Depois, vi uma mãe chorando sobre o caixão do filho. Ele tinha apenas 12 anos. Essa mulher cruzou meu caminho quando ainda era jovem, e minha raiva gratuita por ela me levou a amaldiçoá-la. Coloquei um espírito de enfermidade no menino e ele morreu após meses de sofrimento. Os gritos daquela mãe cortaram minha alma como facas. Vi outras famílias que destruí, pessoas que arruinei emocional e espiritualmente. Vi casamentos que desmontei, filhos que nunca mais falaram com seus pais, negócios que levei à falência, pessoas que tiraram a própria vida. Eu era a responsável por tudo isso, e o peso dessa realidade era insuportável. Mas a cena que mais me impactou foi a de uma mulher que eu havia matado de câncer. Ela estava lá, no inferno, me encarando. Eu não entendia. "Por que ela está aqui?" Perguntei ao diabo com a voz tremendo. "Ela não era uma vítima?" Ele soltou uma gargalhada sombria. "Você a matou, sim, mas ela já era minha antes disso. Você apenas apressou o processo." Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Eu havia causado tanto mal e, mesmo assim, aquelas pessoas já estavam condenadas? Tudo parecia tão vazio, tão sem propósito. Eu queria fugir, mas não conseguia. O diabo continuava exibindo mais e mais cenas, rindo sem parar. Ele queria me destruir, me fazer acreditar que não havia saída, que eu ainda pertencia a ele. Mas no meio de todo aquele terror, algo brilhou dentro de mim. Lembrei-me das palavras que o pastor havia dito: "Não temas, eu estarei contigo. Eu já venci sua batalha." Essa lembrança foi como uma âncora em meio à tempestade. Comecei a clamar, no fundo do meu espírito, mesmo estando ali no inferno: "Jesus, ajuda-me! Jesus, salva-me!" Foi então que o sonho começou a ruir. A presença do diabo enfraqueceu, e eu acordei de repente, ofegante, encharcada de suor e com o coração disparado. Meu corpo inteiro tremia. Antes que pudesse processar o que havia acontecido, senti meu estômago se revirar novamente. Corri para o banheiro e vomitei. Mas, assim como na frente da igreja, não era algo comum. Saiu de dentro de mim outra massa grotesca, repleta de cabelos, dentes, agulhas e uma substância podre que exalava um odor insuportável. Aquilo era a manifestação física do mal que ainda estava preso em mim, e Deus estava removendo tudo pela raiz. Enquanto limpava o chão, tentando compreender o que havia acontecido, ouvi uma voz audível. Não era uma voz comum. Era poderosa, amorosa, mas repleta de autoridade. Era a voz de Deus. Ele disse: "Pegue suas coisas e vá embora daqui. Não olhe para trás."
Minha mente imediatamente foi para a história de Ló e sua família, fugindo de Sodoma. Eu sabia que não podia desobedecer. Deus estava me oferecendo uma saída definitiva. Sem hesitar, juntei apenas o que coube em uma sacola. Eu não tinha muitos pertences, mas naquele momento isso não importava. A única coisa que fazia sentido era obedecer à voz de Deus. Saí daquela casa, daquela vida, sem olhar para trás, como Ele havia ordenado. Não sabia para onde estava indo, mas tinha certeza de que Ele estava comigo. Minha jornada me levou ao Brasil. Eu não tinha nada, apenas a roupa do corpo e a convicção de que Deus havia me resgatado. Quando cheguei, fui acolhida por uma pequena igreja. Eles não sabiam da minha história, mas me ofereceram trabalho como faxineira. Dormia em um pequeno quarto nos fundos, mas para mim, aquilo era um palácio. Era um lugar onde eu podia recomeçar, onde estava protegida. Com o passar do tempo, fui me envolvendo cada vez mais com a igreja. Eu assistia aos cultos, ouvia as mensagens e sentia minha fé crescer dia após dia. Deus começou a transformar minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. As pessoas percebiam algo diferente em mim, mas ninguém conhecia meu passado. Até que, em determinado momento, senti no coração que era hora de compartilhar meu testemunho. Eu sabia que Deus havia me resgatado com um propósito: ajudar outros que estavam presos nas garras da escuridão. Hoje, minha missão é clara. Sou uma integrante ativa no Ministério de Libertação. Minhas armas são a oração intensa, a palavra de Deus e o poder do sangue de Jesus. Eu intercedo por aqueles que estão cativos, por aqueles que acreditam não haver solução. Eu sei como é viver na escuridão, mas também conheço o que é ser resgatada pela luz. E é essa luz que levo comigo para onde quer que eu vá. Antes de concluir, quero te dizer algo importante. Ouça com atenção, pois essa mensagem pode transformar vidas. Repasse esta palavra, não guarde apenas para você. O mundo precisa deste testemunho. O diabo jamais será maior que Deus. Envie isso para alguém que está precisando. E se por acaso você está passando pelo mesmo que eu vivi, eu tenho autoridade para te falar. Eu sei exatamente pelo que você está passando. Sei como é viver nesse universo de trevas, onde o diabo te oferece poder, riquezas e influência. Ele promete o mundo, mas o que realmente entrega é uma prisão. Correntes invisíveis que te prendem a uma vida de dor, vazio e destruição. Deixe-me te dizer uma coisa: o diabo nunca dá nada de graça. Tudo o que ele oferece vem com um preço, e o custo é muito maior do que você pode imaginar. Ele vai arrancar de você tudo o que você tem, tudo o que você é, e ainda vai rir da sua ruína. Eu passei por isso. Fui enganada, usada e manipulada. Durante anos, acreditei que tinha controle, que era poderosa, que ninguém poderia me tocar. Mas por dentro, eu estava completamente destruída. Você pode parecer feliz por fora, mas lá no fundo, sabe que algo está errado. O vazio, a culpa, o peso. Não se iluda. Você não é livre. O diabo jamais te dará liberdade. Mas Deus, Ele pode. Somente Deus pode te libertar de verdade. Quero te dizer algo muito importante. Quando você entrega sua vida ao diabo, sair dessa situação não é fácil. Não vou mentir para você. É uma batalha. Ele vai lutar para te manter preso, tentando te convencer de que não há saída, de que Deus não vai te aceitar, de que você é impuro demais, pecador demais, perdido demais. Mas isso tudo é mentira. Eu sou a prova viva de que sair é possível. Não porque eu fui forte, mas porque Deus foi forte por mim. Com Ele, nada é impossível. Veja o meu caso. Quando aquele pastor orou por mim e os demônios foram expulsos, você acha que o diabo desistiu de mim? Não. Naquela mesma noite, ele apareceu no meu sonho. Mostrou todas as maldades que eu havia cometido, todas as vidas que destruí. Ele queria me humilhar, me envergonhar e me fazer acreditar que eu não merecia ser liberta. Mas foi ali, naquele momento, que me lembrei das palavras do pastor. Para não temer, porque Deus estaria comigo. Essas palavras me deram força para resistir. E sabe o que aconteceu depois? Deus interveio. Após tudo que o diabo tentou fazer para me amedrontar, foi Deus quem me libertou de verdade. Vomitei aquela massa grotesca,
cheia de coisas impuras, e Deus falou comigo de forma audível. Ele me ordenou que saísse daquele lugar e não olhasse para trás. Foi Ele quem destruiu todas as correntes. Foi Ele quem me deu um novo começo. Nem eu, nem o pastor, nem ninguém poderia fazer isso. Apenas Deus. É por isso que eu te digo, eu posso orar por você. Seu pastor pode interceder por você, mas a verdadeira libertação só vem de Deus. Ele é o único capaz de te arrancar das garras do diabo. Aquele dia em frente à igreja foi o meu renascimento. E você também pode ter o seu dia. Não importa o que você fez, quem você é, ou quão distante acredita estar de Deus. Ele está te esperando. Mas escute bem, o tempo está se esgotando. O diabo sabe que seus dias estão contados, e ele está fazendo de tudo para arrastar o maior número possível de pessoas com ele. Não permita que ele continue te enganando. Vá até Jesus agora. Não perca mais tempo. Entregue sua vida a Ele. Eu fiz isso e não me arrependo. Agora, para aqueles que não estão diretamente envolvidos nesse mundo de trevas, mas estão lendo ou ouvindo esta mensagem, quero alertá-los. O mal é real. O diabo não está atrás apenas de quem está ativamente ligado a ele. Ele quer destruir todos e usa pessoas, circunstâncias e até mesmo os que você menos imagina para fazer isso. Existem pessoas fazendo trabalhos contra sua vida, seu casamento, seus filhos, e você nem desconfia. Por isso, eu imploro, ore. Ore sem parar. Leia a Bíblia diariamente. Essa é a nossa arma mais poderosa contra as forças do mal. O que está escrito ali é verdade, e o diabo não tem poder contra a verdade. Lembre-se do que está escrito em João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é que você foi criado por Deus, que Ele te ama, que Ele tem um propósito para a sua vida e que você só precisa reconhecer isso, se arrepender e voltar para Ele. E sabe por que o diabo odeia esse versículo? Porque ele é o pai da mentira e quer que você viva nela. Ele quer que você acredite que não há saída, que Deus não te ama, que é tarde demais. Mas isso é mentira. A verdade é que existe um pai amoroso te esperando, de braços abertos, pronto para te receber. Então, eu te digo agora, saia desse mundo. Não importa o quanto você esteja envolvido, não importa o quanto você ache que está preso, Deus pode te libertar. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar o primeiro passo. Busque Jesus enquanto ainda há tempo. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. O diabo não está brincando, e você também não pode brincar com a sua vida eterna. E para você que talvez esteja vivendo uma vida normal, sem envolvimento direto com as trevas, não se engane. O diabo está ao redor, buscando quem ele possa devorar. Não dê brechas. Não permita que ele toque na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus sonhos. Fortaleça-se em Deus. Ore todos os dias, cubra sua casa, sua família, com orações. Leia a palavra, declare-a em voz alta. Não subestime o poder que há na Bíblia. O que está escrito ali é vivo e eficaz. É a verdade de Deus para nós. E como eu disse antes, a verdade liberta. Meu testemunho não é apenas sobre a minha libertação, mas sobre a misericórdia e o poder de Deus. Ele pode fazer o mesmo por você. Ele está te chamando. Não importa quem você é, onde você está, ou o que você fez. Deus tem um plano para a sua vida. O diabo quer te destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Então, eu te peço do fundo do meu coração, escolha a vida. Escolha Jesus. Saia agora desse mundo de trevas. Vá até o Pai. Ele está esperando por você. Se este testemunho impressionante te emocionou, não saia desse canal se inscrever. Isso é importante para que ele chegue a mais pessoas e faça transformações em mais vidas. Precisamos fazer mais pessoas a se arrepender e voltar para Cristo. Faça sua parte. Deus te abençoe.